Falso pastor é preso acusado de abuso sexual. Pelo menos 4 vítimas denunciaram o acusado. Ele aproveitava o momento da oração para tocar nas jovens. Relatório final da CPI do Pó Preto conclui que empresas são responsáveis por parte da poluição, principalmente na Grande Vitória, e estabeleceu medidas para melhorar a qualidade do ar. Grupo invade shopping para roubar. Com os suspeitos foram apreendidas roupas de marca. Eles se acham invisíveis? Você vai ver os bandidos que se esquecem das câmeras. Nestas imagens, o guarda-chuva é só um mico. Fogo na pista. Moradores protestam contra novo sistema de transporte na capital. Ele nunca foi a São Paulo, muito menos de moto, mas recebeu uma multa de trânsito. Mais complicado está sendo se livrar do problema. Jovens são detidos depois do segundo assalto à farmácia em Cariacica. Bandidos atiram contra a viatura da Polícia Militar. Um dos criminosos foi ferido na perna. Pai é assassinado, mãe baleada e 2 bebês ficam em meio aos tiros. O crime chocou os moradores de Linhares. Estátua à espera do amor. Na porta do shopping, o jovem estampa o cartaz: "Quero uma namorada urgente". E a luta contra o câncer. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Pastor é preso por abusar de fiéis de igreja em Cariacica. Ele se aproveitava das mulheres nos momentos de oração. Paulo Sérgio Pereira, de 45 anos, foi preso em casa no bairro Vale dos Reis, Cariacica, após a investigação de 4 denúncias de abuso sexual. Ele se intitulava pastor revelado por Deus e se aproveitava das fiéis. Se intitula como tal porque houve uma revelação de Deus que ele também seria um pastor e que ele, na religião dele, acredita que ele leva fotos, imagens de pessoas para esse monte para orar, quando há uma revelação de Deus para algum propósito. Essa jovem de 19 anos conta que os abusos aconteciam durante orações. Começou mão acima do peito e pé na barriga. Depois, aumentou o nível. Falou que teria que pôr a mão mais embaixo para que se quebrasse a maldição, que foi até então que ele chegou a tocar. O Fausto pastor costumava agir de uma maneira bem simples. Em reuniões de orações realizadas nas casas dos membros da igreja em que ele frequentava, ele conhecia essas mulheres. De forma despretensiosa, ele pegava o número do telefone delas. Em seguida, ele ligava e marcava uma oração um pouco mais íntima. Foi assim que essa outra jovem de 28 anos virou mais uma vítima. No início era tudo normal, né? Orava, botava a mão na cabeça, tudo normal. E logo após, ele foi pegando a nossa confiança, para querer se aproveitar da gente. Já esta outra mulher, uma motorista de 42 anos, conseguiu escapar. Ele botou a mão no pé da minha barriga, assim, para poder orar. Aí eu falei com ele de novo, assim, eu não estou me sentindo bem com essa oração sua. Aí eu peguei e cortei logo dele. O até então suspeito, sob guarda da justiça por prisão temporária, nega que tenha cometido os abusos. Fiquei dentro da minha casa esperando ser intimado para mim o quê? Me defender, porque eu não devo nada. Eu sou simplesmente membro, eu oro para os outros. O suspeito já foi encaminhado ao presídio. Grupo é detido acusado de furtar roupas em shopping de Vila Velha. As 2 garotas que afirmaram ser menores de idade e este rapaz de 18 anos foram pegos por seguranças na saída de um shopping em Vila Velha com produtos furtados. Camisas, sapatos, bermudas, tudo foi colocado dentro de bolsas e sacolas. O flagrante aconteceu durante a tarde em um shopping no bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha. A polícia suspeita que o trio também furtou outras lojas em outros shoppings de Vila Velha, já que peças de marcas diferentes de lojas que não possuem estabelecimento neste shopping do bairro Jockey de Itaparica foram encontradas. Também existe a suspeita de que havia uma quarta envolvida. Seria uma mulher mais velha que conseguiu escapar. As menores, o jovem de 18 anos e os produtos furtados foram entregues pela Polícia Militar à Polícia Civil no DPJ de Vila Velha. Os acusados continuam na delegacia.
Por pouco, 2 bebês não foram alvo de assassinos no norte do estado. A mãe das crianças foi baleada e o pai morto a tiros. O crime chocou a comunidade do interior de Linhares. O crime aconteceu nesta casa simples na localidade de Perobas. 2 homens chegaram ao local de madrugada e se apresentaram como policiais. Desconfiado, o dono da casa não abriu a porta, mas não adiantou. A dupla arrombou a residência e começou a atirar. O trabalhador rural John Lennon dos Anjos, de 20 anos, morreu no local. A mulher dele, Andréia dos Santos, de 26 anos, levou um tiro na barriga e foi socorrida. 2 bebês que estavam na casa ficaram em meio aos disparos, mas escaparam sem ferimentos. Eles foram resgatados por parentes das vítimas. Vizinhos afirmam que o casal era bem tranquilo e não imaginam o que motivou o crime. Nenhum dos suspeitos foi detido. A mãe das crianças continua internada e não corre risco de morrer. A ação de criminosos durante os ataques. Alguns, como a gente já mostrou, se aproveitam da distração das vítimas. Outros tentam se disfarçar. O bandido entra na sala de reuniões dessa empresa em São Torquato, Vila Velha, usando uma sombrinha preta. Acha que não será percebido, mas no outro ângulo, ao tentar disfarçar novamente, é flagrado pela câmera tentando se esconder no mural de recados. Apesar das tentativas, ele foi visto e conseguiu roubar 4 notebooks. E muitos criminosos, além de tentar se disfarçar de várias formas para roubar, como nesse caso usando uma sombrinha para tentar não ser flagrado, muitos bandidos também se aproveitam de momentos de distração das vítimas para agir. Nessa ação, o homem de camisa verde segue pela calçada e entra na loja de milkshake. 2 clientes estão no local, uma distraída com o celular e outra de costas para ele, que não encontra ninguém no caixa e se aproveita para pegar o celular que está sobre o balcão. Ele sai tranquilamente. E veja só esse outro flagrante feito em Barcelona, na Serra. A mulher abre a bolsa e caminha um bom pedaço mexendo nos pertences, sem se atentar para o risco que corria de ser assaltada a qualquer momento. Moradores protestam contra novo sistema de integração de ônibus da capital. Os manifestantes interditaram parte da Avenida Elias Miguel, na Ilha do Príncipe. Apenas uma faixa foi liberada para os motoristas. Os moradores fizeram um abaixo-assinado pedindo o retorno do modelo anterior. Em um único dia, cerca de 400 assinaturas foram coletadas. A prefeitura disse que está conversando com a comunidade e também avalia o sistema implantado. Prometeu fazer ajustes para melhorar o atendimento à população. Relatório final da CPI do Pó Preto diz que empresas são responsáveis pela poluição. A repórter Carol Fernandes acompanhou a divulgação do relatório. Os parlamentares da CPI do Pó Preto chegaram à conclusão de que as empresas Vale, ArcelorMittal e Samarco são sim responsáveis por parte da poluição atmosférica no estado, principalmente na Grande Vitória, que poluem mais do que deviam e que a legislação atual é pouco eficaz. Entre as medidas cabíveis apresentadas no relatório final da CPI está a formulação de um projeto de lei que estabeleça a adoção dos critérios de qualidade de ar estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Os adotados atualmente foram estabelecidos na década de 90 e foram considerados ultrapassados pelos membros da comissão. Também será criado um fundo estadual de controle, monitoramento e fiscalização de impactos ambientais. O projeto será financiado pelas empresas poluidoras. Além disso, foi sugerido à Comissão de Meio Ambiente da Casa a responsabilidade de apurar de forma permanente a conduta das empresas poluidoras. Em 180 dias de trabalho, a CPI do Pó Preto realizou visitas técnicas às principais empresas poluidoras, audiências públicas em todos os municípios da Grande Vitória, além de ter colhido mais de 50 depoimentos de moradores, especialistas e também de representantes das empresas poluidoras, que se comprometeram em investir em ações que minimizem os impactos no meio ambiente. O investimento deve ser feito até 2020. A Vale se comprometeu a investir 65 milhões de reais, a ArcelorMittal 100 milhões e a Samarco 130 milhões. A Vale e a ArcelorMittal Tubarão informaram que vão aguardar o recebimento oficial do relatório para se manifestar. A Samarco disse que somente após uma análise aprofundada do relatório poderá falar sobre o caso. Jovens assaltam farmácia em Cariacica e essa não foi a primeira vez que eles roubaram o comércio.
No assalto de ontem, os garotos chegam ao estabelecimento e exigem dinheiro. Ela retira a gaveta do caixa e coloca sobre o balcão. O adolescente pega as notas e sai. A dona da farmácia acredita que os suspeitos sejam os mesmos que promoveram um assalto no dia 13 de setembro. O marido da comerciante estava sentado quando os assaltantes invadiram o local querendo dinheiro. Eles fingiram estar armados. Neste último assalto, a polícia foi acionada e os bandidos detidos. Um deles foi identificado como José Alex de Jesus dos Santos, de 19 anos. Os outros dois são adolescentes de 14 e 15 anos de idade. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia. Bandidos atiram contra a viatura da PM. Foi no bairro Sagrada Família, em Vila Velha. Os PMs revidaram. Um dos disparos atingiu a perna de um bandido que acabou detido e encaminhado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias. Com ele foram apreendidos um radiocomunicador e munição. Ele usava uma tornozeleira eletrônica pelo crime de porte ilegal de arma. O acusado continua detido. Agora vamos conhecer a história do seu José. Ele mal sai do município da Serra, onde mora e trabalha, mas foi surpreendido por uma multa de trânsito que veio de São Paulo. Infração que ele não cometeu, mas está dando muita dor de cabeça. A multa é da Prefeitura de Santo André, em São Paulo. O documento diz que a infração foi cometida no último dia 10 de setembro, às 9h17 da manhã. Seu José foi intimado a pagar um valor de R$ 191,53 por trafegar com farol apagado. O detalhe é que ele nunca foi a São Paulo. Não entendi nada, porque eu nunca saí do estado, né? Fiquei pensando, por que essa multa de Santo André? Aí eu estava aqui no serviço, né? A moto fica ali todo dia e tenho muitos vizinhos aí que pode ser testemunha, falou que dá o nome deles, como sabe que todo dia eu estou aqui com a moto, principalmente o dia 10. A moto ele comprou em 2012 e só usa para trabalhar. Mora em Jacaraípe e trabalha em Morada de Laranjeiras, tudo na Serra. Aí resolveu procurar o Detran para saber o que aconteceu. Ele desconfia que a placa tenha sido clonada, mas o órgão não ajudou muito não. Falaram comigo que eu vou perder a carteira. Aí eu falei, como é que fica isso? Aí eu fui na delegacia, eles mandou entrar na Justiça Civil, né? Lá da Serra, contra o Detran. Mas eles falaram que se leva até 3 meses para dar resposta. O que o Detran do Espírito Santo pode fazer é protocolar o recurso aqui e encaminhá-lo para o estado onde ocorreu a infração. A gente faz o encaminhamento do recurso dele porque a análise depende do órgão que multou. Ele que vai ter os dados em mão, vai ter a multa, vai poder conferir se o agente realmente preencheu os requisitos formais do auto de infração. E aí só essa análise quem vai fazer é o órgão que multou. É isso que ele pode fazer. O medo é que a situação fique ainda pior. Seu José realmente não sabe o que fazer, porque ele pode perder a carteira, perder o direito de pilotar a moto e ainda por cima receber mais multas desse mesmo lugar de São Paulo. Agora eu vou esperar para ver o que vai acontecer, porque se eu ficar sem carteira eu vou ter que andar de bicicleta, né? Pois é, bom, agora é torcer para que o Detran de São Paulo reconheça o problema e o seu José se livre dessa dor de cabeça. Tem gente que tem tanto medo de câncer que evita até falar o nome da doença. Mas pior do que a palavra câncer é o que ela vem depois dela, principalmente por causa do diagnóstico tardio, a metástase. Em uma noite muito fria, de um mês de maio qualquer, um nódulo no meu peito doía e me dizia, acorda, mulher. O ano era 2005. Elizabeth resolveu acordar e abrir os olhos para si mesma. Foram 25 anos se dedicando somente ao trabalho como assistente social. Elizabeth chegou a fazer palestras para outras mulheres, falando sobre a importância de realizar a mamografia. Mas nunca imaginou que um dia ela seria o alvo do câncer de mama. Eu achava que comigo não podia acontecer. Eu sempre arrumava uma desculpa. Uma hora eu tinha que fazer uma viagem, uma hora eu tinha uma reunião, mas o meu corpo ele já mostrava os sinais. Cansaço extremo, uma dor na axila forte, e eu fui adiando a ida ao médico. Quando eu resolvi procurar, já estava o câncer instalado e de uma maneira muito avançada. A descoberta tardia influenciou na disseminação do câncer para outras partes do corpo. Há 10 anos, Elizabeth convive com a doença. Para controlar a evolução da metástase, é necessário atenção ao tratamento.
O medicamento de cada dia vem acompanhado com a fé e uma autoestima contagiante. Eu me sinto hoje uma mulher forte, guerreira e vitoriosa, porque eu não deixei me abater. Mesmo com a circunstância negativa que eu tinha na época e depois com a recidiva em 2014, eu não me abati. Continuei minha vida normal, me cuidando dos meus cabelos, me maquiando. Quando diagnosticado precocemente, a chance de cura do câncer de mama chega a 95%. A chance do desenvolvimento da metástase, novos tumores pelo corpo, é mínima. Quando você tem uma doença localizada, a possibilidade de você poder controlá-la é muito maior, né? Se você tem uma lesão que já saiu da mama, foi para outro órgão especificamente, já fica muito mais difícil de tratar. Eliane descobriu o câncer há 1 ano durante um autoexame. Rapidamente iniciou o tratamento. Segue firme e confiante na busca pela cura. Eu acredito que o sucesso do tratamento, da resposta do tratamento, como eu me postei perante a doença, que foi bem positivo, né? Eu encarei de frente, então isso me deu esperança, né? Então eu não pensei que eu ia morrer, eu queria viver, então foi crucial. Aqui estou sem drama, com vocês tendo esta prosa, para mostrar que o câncer de mama não é mais forte que o tom de rosa. Como nos versos do poema que escreveu, Elizabeth vive sem drama, sem medo de ser feliz. Hoje, o foco não é o trabalho, não é a doença. Olhar para si mesma e se amar acima de qualquer coisa. Eu não tenho mais sonhos, aqueles sonhos grandiosos. Eu quero ter um carro bonito, eu quero ter uma casa maravilhosa. Não, o meu sonho é viver. Viver feliz, bem, com a minha família, com os meus amigos. Viver minha vida como se fosse o último dia, sempre assim. Grandes exemplos de força para todos nós, né? Agora veja só essa, encalhado ou decepcionado. O que teria levado um jovem à porta de um shopping com um cartaz na mão à procura de uma namorada e com urgência? Encontramos o Giovanni, de 23 anos, parado à espera de uma amada. O rapaz trabalha com manutenção de computadores e acha que nada é impossível. Nas horas de estátua do amor, o flerte não rendeu. Bom, Giovanni é bem sincero, diz que gosta de loira que tenha tatuagem e goste de rock. Boa sorte para ele, né? Calçadas quebradas com buracos e desnível, tá difícil para o pedestre caminhar com segurança pelo centro de Vitória. Pior ainda para cadeirantes e idosos. Buracos, desníveis, verdadeiros obstáculos. É difícil andar pelas calçadas desse jeito. O principal é o ressalto. Isso atrapalha muito as pessoas de andar, principalmente os idosos. Os ressaltos atrapalham cadeirantes passar, uma pessoa que ande de muleta, isso atrapalha bastante. Andar pelo centro de Vitória acaba se tornando uma aventura bem arriscada. Muito complicado, e principalmente essa descida aqui para Costa Pereira, então tá péssima. Isso aí depende da prefeitura, né? A pessoa pode tropicar e cair, né? Seu Antônio, que gosta de passear pelo centro, tem que pensar 2 vezes antes de sair de casa. É verdade que Vitória tem um olhar bem, tem muito lugar para arrumar. Tem calçada quebrada, tem casa cheia de buraco. É complicado, né? Tudo o que o pedestre quer em Vitória é não ter que correr perigo. Às vezes até é melhor a gente passar no asfalto, que o asfalto não está tão bom, mas está melhor que a calçada. A Prefeitura de Vitória informou que a responsabilidade de manter a calçada em boas condições é do dono do imóvel. Serão enviados fiscais ao centro para intimar o dono do edifício Açores para fazer a reforma. E a seguir, cadela da polícia fareja droga em local inusitado. A gente já volta, um instante só. Os traficantes se deram mal. Acompanhe no vídeo o momento em que a cadela Kira fareja um entorpecente. A maconha estava em local de difícil acesso, debaixo de uma caixa d'água. Kira, treinada pelo BME, ajudou os policiais a encontrar mais de 3 quilos de droga perto da escadaria do bairro Bonfim, em Vitória. O material estava separado em buchas e tabletes. Ninguém foi detido. Para você, uma boa noite. Até amanhã.